semana nesse chão da paz, com a graça de Deus. Eu quero falar com você sobre esse tema aí. Quanto tempo dura a noite da tristeza? Me responda. Quanto tempo dura a noite da tristeza? E o que nós vamos ler é o Salmo 30, que está aí, começando nesse verso 5 do Salmo 30, e depois eu vou para o verso 10. Mas o verso 5 diz: porque não passa de um momento, isso inicia com uma convocação aos filhos de Deus, aos que andam na fé e na confiança, a salmodiarem ao Senhor, a louvarem, a trazerem ações de graças a esse nome santo, porque não passa de um momento a sua ira. E o que nós humanos chamamos de ira de Deus é uma hipérbole, é um exagero, porque qualquer apertinho na vida da gente, a tendência já é pensar que a gente está sob a ira divina, o abandono, o que ele virou a cara para lá, não está nos dando atenção, não está cuidando de nós. Isso aqui é tudo interpretação de Davi, a quem este salmo é atribuído, porque não passa de um momento a sua ira. Ele sabe, por mais que ele chame isso de ira, e eventualmente o que ele estivesse experimentando não tinha nada a ver com a ira de Deus mesmo, porque nós não podemos suportar a ira de Deus. Um Deus irado nunca aconteceu na história. Os homens só podem conhecer a ira de Deus olhando para a cruz de Jesus, aonde toda a ira de Deus caiu sobre ele, que levou sobre si mesmo a ira que era de todos nós, o pecado que era de todos nós, o juízo que era de todos nós. Só um conheceu em plenitude objetiva e subjetiva, sobretudo, experimentando o inferno da ira de Deus em nosso lugar. Porque não passa de um momento, de um instante. Ele sabe que a pior dor que ele pudesse atribuir a Deus não passava de um momento, comparado com a continuidade da graça que ele próprio declara que é melhor do que a vida. Não passa de um momento a sua ira. O seu favor, no entanto, a sua graça. Favor é graça. Favor é algo que se faz não como troca, não como barganha. É imerecido. É uma imputação. Não tem nada a ver com mérito. A sua graça, o seu favor dura a vida inteira. A ira é um tempo, é um momento, é um instante. A graça é a vida inteira, é para sempre. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aí o verso 10 nos completa, mas eu vou deixar para ler essa completação daqui a um pouco mais. Eu quero ficar, por enquanto, só nesse verso 5. Primeiro, esse contraste, que é uma coisa que a gente encontra em Paulo também, quando ele diz em Romanos que ele tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ele também diz isso escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, quando ele diz que nós sabemos que a dor, que a angústia, que todas essas coisas que nos acometem durante a existência, elas têm prazo, elas têm tempo para acabar, mas que a graça de Deus em nós se renova eternamente. É Paulo ecoando Davi, uma quantidade enorme de salmos esperançosos, e que agora, falados por Paulo, carregam uma densidade
imensa, porque ele não trata de uma esperança, ele trata disso dizendo sabemos. Sabemos. Se o nosso homem exterior se corromper, o nosso homem interior se renovará de dia em dia. Sabemos que as aflições do tempo presente não são para comparar com as alegrias por virem a ser reveladas em nós. Sabemos que a tristeza pode durar um momento, mas a alegria vem com o amanhecer. Sabemos, a ira, ou o desconforto, ou a tribulação pode durar um instante, mas a consolação, a graça, o favor, dura a vida inteira. Aí, quando a gente lê isso, e naquela pressa infantil de interpretar a Escritura, pensando que as noites de Davi eram noites de 24 horas, quando ele alude à tristeza que pode durar uma noite, porque a alegria vem com o nascer do sol, a gente fica sempre pensando de hoje para amanhã. Hoje para amanhã, hoje está ruim, mas amanhã vai estar bem. E aí acontece que no dia seguinte o sol se levanta e continua tudo igual. A mesma angústia, a mesma dor, a mesma perda, o mesmo luto, a mesma tristeza, a mesma falência, os mesmos juízos, as mesmas ameaças, os mesmos inimigos, as mesmas adversidades, as mesmas privações, as mesmas angústias, os mesmos temores. E aí tem gente que diz, bom, vai ser de hoje para amanhã, não foi de ontem para hoje, mas é de hoje para amanhã. Aí esperam mais uma noite e aguardam que no dia seguinte o nascer do sol magifique, traga uma magia para a existência da gente, tudo mude num estalar de dedos e subitamente. E aí, na maioria das vezes, não muda. São poucas aquelas circunstâncias onde a gente dorme de um jeito e acorda de outros, de outro modo. Na maioria das vezes tem a ver com tristezas pessoais, com frustrações do dia, com coisas que a gente esperava que fossem acontecer em nosso favor e não acontecem, e a gente vai dormir em acabrunhamento, em frustração, acorda naquela esperança de que passou, como se o nascer do sol reinventasse a vida naturalmente. E aí tem gente que tem essa expectativa e pensa que o nascer do sol vai espantar os inimigos como a luz espanta os morcegos. E veem que os inimigos atacam de dia, de noite, e para eles não tem tempo ruim. Porque, em geral, as coisas que na minha vida, por exemplo, eu experimentei como angústia ao dormir, às vezes em que eu dormi sobre tristezas, que eu dormi sobre alguma lágrima, que eu dormi sobre alguma decepção, muitas vezes eu acordei e no próprio dia, a própria renovação da luz do dia já produz um efeito psíquico maravilhoso. O nascer do sol é pura terapia diária, carrega uma renovação orgânico-psíquica das energias da gente, dá uma zerada quase natural nas expectações e em pessoas saudáveis e normais, em se tratando de decepções corriqueiras, embora doídas, como eu descrevi há pouco, normalmente, no dia seguinte, a maioria das pessoas já deixou a luz do dia iluminar uma percepção nova e seguem adiante. Mas não são todas as situações que se configuram do mesmo modo.
Na maioria das vezes não é assim tão rápido. Quando meu filhinho Lucas partiu para o Senhor Jesus, eu nem pensei nesse salmo aqui, de que a minha alegria viria com o nascer do sol do dia seguinte, porque não foi assim. E eu sabia que não seria assim. E durou muito tempo, muitos dias. O sol nascia e o meu coração continuava vivendo a noite do luto, da angústia, da dor, do choque, da perplexidade, do vazio, do esburacamento indizível da minha alma e da alma dos meus familiares, filhos e da mãe do Lucas, a Aldinha, a dor da minha mulher Adriana, pelo Lucas e, sobretudo, vendo o tamanho do meu sofrimento. Demorou. Não foi uma noite de 24 horas. Nem foi uma noite de 21 dias, porque 21 dias depois eu voltei a trabalhar. Não foi uma noite de um mês. Nem tampouco foi uma noite de um ano. Eu trabalhei, comecei o caminho da graça, mudei para Brasília, comecei o caminho da graça 4 meses depois dele ter partido. Pregava, falava da esperança de Deus que me habitava, que estava em mim, sorria para quem precisava de sorriso, chorava com quem precisava de choro, aconselhava quem precisava de direção, mas só eu sei como era a minha solitude, feita de que materiais psíquicos, espirituais, de como no coração não havia nenhuma vontade de gargalhar para nada, para coisa nenhuma, porque o dia da alegria não tinha chegado ainda. Essas noites da alma, as noites da mente, as noites dos choques, dos baques, dos embates, frequentemente duram muito mais tempo do que a gente imagina. Na nossa pressa angustiada, na nossa aflição de não ficarmos aflitos, de modo que tem gente que vai ficando cada vez mais aflita em relação ao fato de que a aflição não passou e, por não ter passado, se afligem mais do que a aflição original, porque tem medo de toda a dor que continua, que não passa logo, especialmente nessa era analgésica da gente, onde todo desconforto tem um remédio e a gente os usa na expectativa de ficarmos livres de incômodos. E tem incômodos que a gente precisa se livrar mesmo. Você amanhece com um torcicolo horroroso. Pode passar o dia ou até dias torto, ou pode tomar um relaxante muscular forte, deitar um pouco, relaxar e acordar algumas poucas horas depois, já sem aquela perturbação, porque relaxou. E se houve uma inflamação, um anti-inflamatório vai ajudar aquilo a passar rapidamente. E não tem por que ficar sofrendo se você tem recursos paliativos. E assim com qualquer outra coisa. A gente pode se aliviar daquilo que a gente possa conseguir se aliviar. Não se deve evitar alívios possíveis. Porque a perseverança na dor desnecessária adoece o cérebro, adoece as emoções. O cérebro enfrenta com resiliência temporária as dores que a gente não pode evitar. Mas até mesmo essas, quando se prolongam indefinidamente, vão adoecendo o cérebro, que não foi feito para existir em estado de processamento dolorido, angustiado e sofrido. O cérebro, mais do que qualquer outro órgão em nós, sabe que tem que haver tempo para todas as coisas debaixo do sol,
porque congelarmos-nos numa atitude só, num espírito só, num sentimento só, pode fazer um mal horrível à nossa alma, à nossa psique, ao nosso futuro, até as construções de sinapses negativas, doloridas e mal-humoradas, amarguradas, que frequentemente alteram o nosso rumo, o nosso caminho, o nosso futuro, o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa paternidade ou maternidade, os nossos vínculos fraternos. A dor gera esse enfesamento existencial, coloca você inapto para a relacionalidade com qualquer tipo de felicidade. Não é à toa que a palavra é enfesado, que é um cara que está com prisão de ventre psíquica, que ficou cheio de fezes. Enfesado vem de fezes, é uma pessoa que não consegue defecar, não consegue expelir as fezes. Você sabe o desconforto brutal de não conseguir fazer essa liberação cotidiana. Ela vai se acumulando, gera um enfesamento, um mau humor. Agora, isso no intestino. Imagina quando é na alma, que não consegue excretar a dor, que não consegue secretar, que não consegue processar. E ela continua indefinidamente. Depois de um tempo, a gente vai sendo alterado. E o enfesamento psicológico não é mais temporário, ele tem tendência a fazer sinapse de dor psíquica, de enfesamento psicológico. E aquilo se transforma num modo de ser que adoece o caminho humano. Então, as dores precisam passar. É normal que a gente busque o alívio, mas ninguém pode se enganar com a expectativa das magias do nosso tempo, onde você pode até dizer, como, por exemplo, foi o caso da minha mãe, que estava morrendo, com dores horríveis, porque o tecido do ventre dela, já há muito tempo que não tinha mais estrutura, nem com telas, nem com nada, para segurar as vísceras dentro. Então, as hérnias projetadas foram ficando enormes, as dores alucinantes. E ela tinha todo tipo de artrite, de artrose, de dores ósseas horríveis, que só foram crescendo. E ela disse: filho, pede para Jesus me levar logo agora. Se puderem fazer as minhas dores passarem, eu estou resolvida com Deus, mesmo que eu durma o dia inteiro, qualquer coisa, pode diminuir as dores, porque não faz bem viver com tanta dor assim e morrer com tanta dor assim. E eu não tive dúvidas. Chamei o médico e os que estavam atendendo e pedi para sedarem-na até o nível possível em que ela mantivesse uma consciência responsiva, minimamente natural, mas com a diminuição radical das dores que ela vinha sentindo, e foi assim que ela ficou os meses daquela espera até partir. Então, faz bem aliviar o coração, mas é absolutamente imprescindível que isso aconteça sem nenhuma perspectiva de que seja algo mágico. Você está me entendendo? Na minha vida que duraram meses. Eu já tive noite que durou anos. Eu já tive noite na minha alma que durou alguns anos. Uma noite. Por exemplo, a noite que começou na minha vida em 98, não passou em 99. Eu conheci a minha mulher e me apaixonei. E eu vi como o coração humano tem o poder da ambivalência. Eu estava tomado de uma alegria, de paixão imensa, ao mesmo tempo em que eu vivia a ambivalência de uma dor incessante por tudo que tinha me acontecido no luto total da minha vida, do meu ministério e dos anos todos de trabalho, de afinco, de doação, de paixão, de sinceridade. Tudo aquilo aparentemente tinha ido pelo ralo e por minha culpa e causa.
A culpa passou, mas a dor continuou. Anos. Eu comecei a ficar livre daquela noite alguns anos depois. E ela ainda se misturou com a partida do meu filho Lucas, em 2004. Teve a sua continuidade. Quem me olhava de longe, conversava comigo, dizia: não, ele está ótimo. Mas ninguém sabia, exceto a minha mulher, o que meu coração experimentava de feliz tristeza, de paixão com dor, de alegria com lágrimas, na ambivalência de que de um lado tinha uma luz iluminando o meu ser, de outro lado ainda tinha uma noite de aflição longa, crescente, constante, prosseguindo. Eu estou falando isso com você porque eu sei que tem muita gente sofrendo, e à medida em que o sofrimento vai se prolongando, e eu não estou dando exemplos de sofrimento, porque eu quero que você ponha o seu tema, o seu sofrimento, a sua dor, no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a você, para você, eu estou falando com você. É com você mesmo. E não gostaria que você se iludisse com qualquer perspectiva mágica a esse respeito. Eu tenho visto, por outro lado, dores que, olha aqui você não está vendo, mas tem esse papel que eu uso para enxugar o suor, saliva, lágrima, qualquer coisa. E tem tristezas na vida da gente que saem assim, ó. De uma vez. De uma vez. E eu já tenho experimentado na minha vida e na vida de milhares de pessoas a experiência de ver algumas tristezas e dores e angústias e depressões e pânicos e doenças de alma serem arrancadas num puxavanco divino. Numa palavra, numa mensagem, numa expressão de fé, como as pessoas me contam todo dia. Eu estava há anos sofrendo, mas eu ouvi aquela palavra e foi... tirou-se a minha dor. Na mesma hora, no mesmo instante. Como semana passada a gente ouviu alguns testemunhos aqui dessa natureza. Alguém disse que vinha sofrendo sem conseguir ajuda para o coração, para a alma, para a mente, nos psiquiatras e nos terapeutas há anos. Um dia parou aqui, ouviu uma palavra e... a dor foi tirada num instante, de supetão do coração. Acontece, graças a Deus, por essas subtezas saradoras da graça de Deus, por essas visitações maravilhosas. No entanto, preste atenção, existem circunstâncias, dores e instalações de aflição no coração da gente que tem noites prolongadas demais. E é por isso que eu pergunto a você, quanto tempo dura a noite da sua tristeza? E eu queria que você escrevesse aqui para mim. Você me dissesse aqui no portal caiofabio.net. É o melhor lugar para você se comunicar comigo nesse instante, agora que a gente está ao vivo com você. Portal caiofabio.net no chat online, que o Braulio mostra todo dia aí para vocês. Entrem lá e escrevam, me respondendo. Vejam aí aonde é o chat. E o chat não é aí na pesquisa, Braulio, é na primeira página, isso. Então aí está o chat. E você vai escrever no chat, escreva aqui, no lugar onde está dito, escreva aqui. Você escreve, cai no colo do Braulio. Mas me responda, quanto tempo dura a noite da sua tristeza? Fale comigo aqui e agora, abra o coração, fale tudo. Porque tem gente sofrendo de dores diferentes há muitos anos. E eu quero muito ajudar você a botar o pé na esperança desse livramento.
Sabendo isso, que Davi começa com uma convocação ao salmodiar ao Senhor. Você é dele? Davi diz, então louve-o. Apesar da sua dor, apesar da sua tristeza, dê graças ao nome santo dele. Faça isso, pela fé, mesmo sem mudança emocional, sem mudança circunstancial, sem mudança factual nenhuma. Dê graças, louve, em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo o que é bom e em tudo o que não é bom. E em tudo o que às vezes é ruim ou mal, mas dê graças. Você não sabe o que se oculta por trás da sua dor. Você não sabe o que lateja como graça divina atrás da sua agonia, pronta para se manifestar na hora do levante do sol da graça na sua existência. Porque não passa de um momento essa dor, essa sensação de que Deus não está cuidando, que Davi chama hiperbolicamente aqui de a ira de Deus, e que eu te garanto que não tem nada a ver com o que seja de fato ira de Deus, é apenas a impressão do coração doído, que associa a dor contínua a um estado no qual Deus me colocou, como se eu estivesse sob uma onda de opressão, como se Deus tivesse dado permissão para que a minha vida fosse maltratada. Não, eu estou apenas vivendo realidades da existência que, se eu aprender a viver com uma atitude positiva de louvor e de bom ânimo, ela vai se transformar em algo em meu favor. Porque não passa de um momento essa dor. O seu favor, todavia, dura a vida inteira. Dura a vida inteira. Ontem eu estava dando uma entrevista aqui para uma revista nacional, para uma matéria que deve sair no próximo domingo. E se sair na revista Veja, nós ficamos aqui, foi uma entrevista de 3 horas e pouco de duração, deve ser bastante resumida, mas uma das coisas que acabaram aparecendo aqui no meio da entrevista foi a duração da minha dor. A pessoa que estava me entrevistando me conhece muito, desde que nasceu. Com 10 anos de idade, o repórter já me ouvia. O irmão dele também, a família dele também, ele acompanhou tudo, ele leu a minha biografia, ele sabia de tudo. E uma das questões era essa, e a dor? E eu falei, olha, foi esmagadora durante um certo momento, mas a graça dura a vida inteira. Eu vivi esses 50 anos, daqui a mais alguns meses eu completo 50 anos de ministério, de pregação do Evangelho, de serviço ao próximo no Evangelho, meio século fazendo isso com alegria. E a maior parte dos dias da minha vida foram dias de luz, de favor, de graça, de força, de bom ânimo. Então a gente que viveu e experimentou tanta bondade divina tem que ter um mínimo de resiliência e de perseverança, quando a noite não é feita de 12 horas, quando o dia da aflição não tem 24 horas, quando pode durar meses ou anos, ou até décadas. Mais uma coisa a gente tem que saber. Apesar disso tudo, a gente pode aprender a viver com isso tudo, como Paulo disse. Pode aprender um contentamento existencial e espiritual ultra contingencial, ultra circunstancial. Pode ter, pode não ter, pode possuir para alimentar-se, pode estar em escassez, pode ter abundância, pode estar sentindo falta, não interessa, não são conjunturas que nos determinam. Eu não nego a minha dor, não nego a noite escura, não nego
as minhas lágrimas o direito de se derramar, mas o meu coração aprendeu a chorar com aquela doçura de alegria e de encanto que sabe que a sua graça dura a vida inteira, que ela é maior do que a vida, é maior do que a dor, é maior do que qualquer agonia. E eu posso aprender a crescer em fé, para não negar a dor, para não fingir que ela não é, porque a dor camuflada, a dor mentida, a dor enganada, a dor em relação à qual a gente diz que não é isso, e a gente declara com palavras de poder que não está sentindo nada, isso tudo só gera as acumulações que vão adoecer a alma da pessoa terrivelmente. O melhor que se faz com uma dor é encará-la, é tratá-la, é debulhá-la, é olhar para ela, é chamá-la pelo nome, é entendê-la e é colocá-la na presença da luz de Deus, porque se há uma chance de que a noite escura passe, é quando a gente não tem medo de viver a noite da escuridade, mas com o coração que, mesmo que o sol não nasça com perspectivas novas, existe uma luz dentro de mim que não perdeu a esperança que ilumina todos os dias da minha existência, mesmo nos dias de maior treva na vida. Porque a sua graça, o seu favor, duram a vida inteira. Ao anoitecer, com o pôr do sol, com as más notícias, com as melancolias das nossas tristezas, pode vir o choro, o soluço. E eu sei que tem gente chorando, soluçando, enxugando as lágrimas, sei mesmo. Mas saiba, a alegria vem pela manhã. E essa manhã não é designada em termos horários, como eu já disse várias vezes, nem mensais, nem anuais. É a manhã da graça. É quando explode a luz nas trevas. É quando Deus diz, haja luz. E há luz. Esse é o dia da manhã da luz divina, que vai chegar, que está chegando, que está visitando você. E tem gente que só estava esperando esse dia, essa hora, essa palavra. Eu vejo isso todo dia. Por exemplo, acabou de sair daqui uma pessoa que eu amo muito e que chegou aqui, eu tinha marcado, para abrir o coração acerca de algumas dores. Eu ouvi as dores dela, fui falando exatamente para ela o que eu estou dizendo a você e dizendo, olha, isso tem prazo para acabar, vai terminar. E fui falando, fui vendo o rosto dela mudar. Depois de uma hora, ela disse, olha, eu me sinto solucionada. Muito obrigada, porque eu cheguei aqui sem perspectiva e eu estou saindo daqui com o dia claro para mim, iluminado. De repente, já havia meses de conturbação, assim, num instante, olha só, o papel foi tirado. E está aqui limpo, branco, útil para a vida, para toda ela, útil. Um brinde amanhã de luz e graça que está chegando na sua vida agora. E eu quero que você me escreva e me diga quanto tempo tem durado a noite da sua tristeza. E agora eu quero ir para o verso 10. Preste atenção no que Davi diz aqui. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tu és o meu auxílio. Tua é a mão que me levanta. É a tua compaixão que me mantém em estado de esperança. Ouve a minha voz, o meu clamor. Compadece-te de mim. Estende a tua mão. Tu és o meu auxílio.
converteste o meu pranto em folguedos. Olha só, quando essa manhã chega, quando essa luz aparece no horizonte da nossa fé ou da nossa projeção de esperança, de repente, ele muda e converte tudo, ele transforma o pranto em folguedo. Inexplicavelmente começam a surgir as explosões de uma alegria sublime, inexplicável dentro de nós, puro milagre da graça que dura a vida inteira. E ele prossegue e diz: tiraste o meu pano de saco, que era o que se usava na antiguidade para expressar a tristeza, a dor, o luto, o clamor, o jejum, a aflição. Ele diz: tiraste. Como quem é desnudado, rasgaste o meu pano de saco, a roupa da minha agonia, e me vestistes de alegria. Tem muita gente que vive vestida de tristeza, mas que pode experimentar essa ação que rasga o pano de saco das nossas agonias e nos veste, nos cinge com alegria, nos veste de alegria, vestes de louvor, como diz o profeta Isaías, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale nem um dia, nem um instante. Senhor Deus meu, graças eu te dou para todo sempre. Amém. Eu sei que a palavra dessa graça está distribuída, concedida e entregue a todo aquele que dela quiser tomar posse agora. Seja tomar posse para saber que, eventualmente, será natural conviver com a sua dor, com a sua tristeza, a sua agonia mais um tempo. Lutos, quando não passam dos prazos, são terapêuticos e necessários e, frequentemente, curadores, quando a gente os vive por inteiro e não deixa passar do limite, para a gente não se enlutar para sempre, não adoecer de dor. Viver a experiência enquanto ela é natural faz parte da saúde e da libertação. Mas você pode crer também que existem algumas intervenções, tanto quanto a gente precisa aprender a perseverar até a chegada da manhã de Deus na nossa vida, muitas vezes sem que a gente esperasse. Ele simplesmente vem, olha aqui, e tira a angústia da nossa alma num instante, num momento, num abrir e fechar de olhos. Então escreva aí no portal Caio Fábio: quanto tempo dura a noite da sua tristeza? Fale comigo. Jesus, eu te peço agora que essa palavra simples, simples e simples, singela, meiga, com a pureza das realidades mais voltadas para o coração e para a relação da alma contigo. Eu peço que o teu Espírito suscite perseverança, resiliência, esperança no coração daqueles que estão ainda na travessia e que precisam, de maneira consolada, aguardar o dia do sol nascente das alturas. E eu peço que tu reveles a alguns aqui que já passou da hora, que é para ser puxado de repente, que é para ser arrancado agora, e que pode ser na vida de alguns que já foram e já passaram de todos os prazos concebíveis e que não precisam viver bebendo as suas próprias lágrimas, realimentando as suas próprias tristezas. É o que eu te peço que aconteça
milagrosamente, pela palavra, meramente pela palavra, no coração de todo aquele que acolhê-la com fé. Em nome de Jesus. Amém.